João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, versículo 39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para teres vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Deus amado, justo e santo, aleluia, louvado e exaltado para sempre seja o santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Podem sentar, amados irmãos. Queridos irmãos, vamos aqui tentar imaginar se o Senhor Jesus Cristo viesse em pessoa hoje aqui nessa igreja e expusesse toda essa palavra aqui perante nós também. Imaginemos, porque aqui vem falando exatamente sobre a rejeição dele, a rejeição do Senhor Jesus pelos judeus. É evidente que todos os discípulos relataram sobre a rejeição. Também Estevão, ao pregar a palavra de Deus em Atos capítulo 7, ele falou para os judeus que eles mataram o doador da vida. Judeus que conheciam a lei, que conheciam os escritos de Moisés. Da mesma forma também outros falaram, e foram pessoas assim menosprezadas e perseguidas por causa disso. Paulo também ficou para trás nesse sentido. Ele pregando a palavra de Deus, ele passou por maus pedaços. Mas por que isso? Essa rejeição dos judeus? Queridos irmãos, existe pelo menos um ponto que nós podemos destacar: a falta de conhecimento, a falta de discernimento. E a falta de conhecimento, a falta de discernimento, ela provoca de alguma forma rebeldia, e a rebeldia que rejeita a Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, de várias formas, se apresentou, e eu quero citar alguns aqui, sobre a questão da rejeição. Uma delas, por exemplo, foi aqui mesmo em João capítulo 8, a partir do versículo 55, 56, 57, 58, em que naquele momento da rejeição, e que Jesus ele chegou
e citou Moisés para os próprios judeus, dizendo sobre que ele conhecia Moisés, Moisés escreveu, e os judeus ficaram espantados quando ele falou isso e disseram: ele não tem nem 50 anos, e está dizendo que conheceu Moisés? Aí Jesus vai responder para eles: antes que Abraão, dizendo que conheceu Abraão. E eles disseram: você não tem nem 50 anos ainda e diz que conheceu Abraão? E Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele citou essa palavra "eu sou", baseado em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Deus chamou Moisés para ir até o Egito para resgatar o seu povo. E Moisés, ali preocupado, perguntou: Senhor, a quem eu devo anunciar? Porque o povo estava lá há muito tempo, há 400 anos, nasceram no Egito e conhecendo ali toda a cultura egípcia, inclusive mais de 1000 deuses existiam ali, e os egípcios acostumados a ídolos, a imagens, a deuses. E Moisés então ficou preocupado, porque Moisés não viu a face de Deus, e ele vai com a certa preocupação e pergunta: a quem eu devo anunciar? E Deus diz para ele: diz que eu sou o te enviou. Eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o que sou. Diz para ele: eu sou o que sou. Eu sou te enviou. Então Jesus começa a fazer essa ligação entre ele e lá Abraão, entre ele e Moisés, porque os judeus, eles liam as Escrituras, eles liam todos sobre os profetas, sobre os patriarcas, mas não tinham nenhum entendimento do que estavam lendo. Conheciam a lei, de alguma forma praticavam a lei, guardavam o sábado, tinha todo conceito com eles ali. Mas uma coisa não podemos esquecer: não é porque temos um certo conceito da Bíblia podemos dizer que somos cristãos. E repito, não é porque temos um certo conceito da Bíblia não significa que sejamos cristãos. Então ele falou várias vezes e citou também o próprio Isaías em Lucas capítulo 4, de 17 até o 21. E a Bíblia diz que assim que ele, chegando na sinagoga, o auxiliar deu para ele o livro do profeta Isaías, e ele abriu onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas aos pobres, abrir a vista aos cegos, curar os enfermos. Ele citou isso, porque quando em Lucas capítulo 4, 17 a 21 ele fala isso, na nossa Bíblia hoje está Isaías 61. Então, ele não chegou do nada. Ele não chegou do nada. A Escritura falava sobre eles, os judeus liam sobre eles, e mesmo assim o rejeitavam. Em Lucas 4, quando ele fala sobre isso, inclusive no verso 21,
Ele diz, ó, onde se cumpriu as escrituras aos vossos olhos. Eu estou aqui. Ele na sinagoga falando sobre ele, o qual estava escrito na lei, e mesmo assim os judeus que conheciam a lei, não conheciam o Senhor da lei, que estava na lei. Trazendo para nós hoje, irmãos. Voltando aqui, no texto que lemos, Jesus chega e questiona eles. E João 5,39, quero salientá-lo de que ele não está mandando os judeus examinar as escrituras, porque essa carta ela foi escrita, essa palavra foi um confronto ao povo judeu. Estava confrontando eles. E às vezes nós trazemos para nós hoje que Jesus está dizendo que mandou examinar. Pelo contrário, nós temos aqui uma vírgula que faz toda a diferença. Eu não posso atropelar essa vírgula, senão perde todo o sentido do que Jesus realmente estava falando. Ele aqui, ele diz, olha, examinai as escrituras, ou vocês examinam as escrituras, porque vós cuidais de nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, vocês examinam as escrituras, vocês cumprem a lei, vocês guardam os sábados, vocês oferecem sacrifício, vocês estão cumprindo a lei direitinho. É até louvável. Muito bem, vocês chegam lá no templo e abrem o livro da lei e leem. Vocês estudam, vocês dissertam muito bem. Ele deixa bem claro que realmente eles faziam isso porque sabiam que tinha certeza que através das escrituras, através dele teria a vida eterna. Mas a vida eterna deles aqui está baseada em guardar o sábado, está baseada em oferecer sacrifício, está baseado nisso. Mas não era isso que Jesus estava falando. Tá, vocês julgam ter a vida eterna, mas veja bem, são elas que testificam de mim. Vocês estão lendo, mas não estão entendendo. Você leva o tempo todo na sinagoga, ou no templo, ou até mesmo em suas casas, e estudam, anotam, fazem anotação, fazem pesquisa, tudo isso sobre mim. Mas vocês não entendem. Vocês têm essa dificuldade de entender, diz a Bíblia Sagrada, e não, olha só, e não querem vir a mim para teres vida. Leem, estudam, avaliam, mas vocês estão com um problema. Com toda a leitura, com todo o estudo, com toda a dedicação de vocês estão com um problema. Porque vocês não querem vir a mim para ter vida. E a Bíblia nos fala aqui mesmo em João, capítulo 1, versículo 11: veio para os teus não o receberam. Veio para os teus e os teus não o receberam. E aqui Jesus então, quando João escreve lá, e aqui Jesus faz um complemento de uma rejeição. O que nos mostra também que não adianta ter tanto conhecimento bíblico, ter tanto conhecimento da letra,
nós rejeitamos os seus preceitos. Não adianta. Os judeus eram mestres. Você tinha ali os escribas, que é o chamado doutores da lei. Você tinha os fariseus, os saduceus, que dissertavam muito bem. Mas havia uma rejeição a Cristo, ao dono da vida. E às vezes nós até conhecemos alguma coisa, nós lemos, pregamos, ensinamos, mas na hora de, como diz em João 14, 21, com Jesus também deixa claro: aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que me ama, porque aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que me ama. Não é apenas fazer uma leitura, não é apenas estudar as Escrituras, mas trazer toda a leitura, trazer toda a Escritura ao nosso viver diário, ao nosso comportamento diário. Isso chama-se aceitação. E às vezes, por mais que a gente entende e percebe algumas vezes que a gente quer, na verdade, nós queremos apenas uma coisa: queremos Deus, queremos Jesus Cristo para a nossa vida, mas apenas como Salvador. Queremos Ele como Salvador, mas nós, às vezes até de forma involuntária, nós o rejeitamos como nosso Senhor. Queremos como Salvador, mas rejeitamos como Senhor. Imagine um trabalhador de uma fazenda, imagine um fazendeiro e lá os trabalhadores. Eles trabalham, na verdade, por quê? Trabalham para receber, ou diária, ou semanal, ou quinzenal, ou mensal. Eles trabalham para poder receber. Mas às vezes, mesmo trabalhando com o seu Senhor, recebendo, ele sempre vai ter um motivo para falar mal do teu Senhor, para criticar o teu Senhor. Ele faz porque é mandado fazer, porque se dependesse dele ele não faria, mas ele está ali para isso. No fundo, ele até faz, mas o seu coração rejeita o teu Senhor. É possível que eu esteja aqui pregando, é possível que, como de manhã estive aqui ensinando, porque a mim é imposto isso. Mas será que o meu coração também está rejeitando o Senhor? É algo para a gente parar e pensar. Aí você pergunta: mas pastor, como é que eu vou saber que eu estou rejeitando o Senhor? Mais uma vez, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que me ama, porque aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A grande diferença, sabe qual é? É que o trabalhador da fazenda, se ele na verdade criar algum problema, sabe o que acontece?
o fazendeiro manda ele embora, dá as contas dele. Com Jesus é diferente. Ele aguarda ser reconhecido como nosso Senhor. Ainda que eu não o faça hoje, ainda que eu não o reconheça hoje, mas Ele me concede a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor da minha vida. Aquele que manda, eu faço. Aquele que determina, eu obedeço. Aquele que na verdade me direciona e eu não o questiono. Aquele que abre os braços e eu o aceito na minha vida, porque Ele me aceita, mas eu também preciso aceitá-lo na minha vida. E Ele continua na sua palavra falando: eu não recebo glória dos homens. O que Ele quer dizer com isso? Eu não preciso disso. Eu não estou aqui para ser paparicado por vocês. Eu não preciso da glória de vocês. Eu sou o Senhor. Eu não preciso disso. Eu não estou aqui, eu não recebo glória dos homens. Mas tem uma coisa, eu bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Imagine, irmão, aquele povo ali, estudando todo sábado a palavra, aquele povo sempre oferecendo sacrifício, achando que estava agradando a Deus, achando que Deus estava recebendo o sacrifício. Mas aqui Jesus diz bem claro: eu bem vos conheço, que não tens em vós o amor de Deus. O coração de vocês estão vazio de Deus, vazio. Vocês não têm a presença de Deus. E Jesus ali, falando essa mensagem, imagine eles ouvindo isso, imagine a situação constrangedora, que se é que estavam se sentindo constrangidos, porque já que estavam rejeitando a Cristo, talvez nem constrangimento estava vendo, mas Jesus sabia. É triste ao mesmo tempo, é satisfatório, não sei como classificar isso, mas nós estamos na presença de Deus aqui, nós cantamos hinos, as irmãs cantaram muito bem, quem tem oportunidade falou muito bem, foi tudo muito bom. Eu estou aqui agora, o irmão olhou para o auditório, o irmão dirigiu o culto, ficamos de joelho, tudo isso dentro de um padrão aceitável, padrão mínimo aceitável. Mas o que importa para Deus não é somente o que eu faço, mas o meu coração. O que importa para Ele é como está o meu coração. Eu posso fazer tudo isso, mas o meu coração não está nele. Sim, posso fazer tudo, mas o meu coração não está nele. Eu posso fazer tudo isso e Ele não está em mim. Pelo menos está escrito em João 15:7. Se vós estiveres em mim, se a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E às vezes, irmão, nós nos empolgamos, mas quando Jesus fala assim: vós estiveres em mim, e aqui Ele fala aqui: eu bem vos conheço, que não tenho de vós o amor de Deus. Se vós estiveres em mim, isso mostra na verdade que eles não estavam em Deus.
rejeita Jesus Cristo? Porque o mundo não aceita os padrões morais de Deus. O mundo rejeita Cristo porque rejeita os padrões morais de Deus. É diferente da igreja. A igreja ela precisa todo o tempo receber e aceitar o padrão moral de Deus. E esse padrão de Deus, esse padrão moral de Deus, está nas Escrituras Sagradas. Aqui está o padrão moral de Deus. O mundo é o mundo, mas a igreja é a igreja. Ela é diferente. Por que é diferente? Porque ela não é independente. A igreja tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus. Ele falou isso em Mateus 16:18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não é do homem, a igreja não é do pastor Lete, não é do pastor Rob, não é do pastor Gigar, não é do pastor Timóteo, não é do pastor, não é de pastor nenhum. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E para a tua igreja, ele como dono, ele estabeleceu um padrão, é o chamado padrão moral ou padrão da moralidade. Glória a Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Isso acontece hoje. Ele diz: eu vim em nome de meu Pai, e vocês que dizem que conhecem meu Pai estão me rejeitando. Ou seja, vocês estão se contradizendo. Eu que vim em nome de meu Pai, vocês estão me rejeitando. Mas se outro vier em seu próprio nome, aí vocês aceitam. Isso acontece hoje. Os homens hoje, muitos deles, se apresentam como semideuses. E o povo aceita o homem, mas não aceita Cristo. Presta atenção na coisa. As pessoas aceitam o pastor, mas não aceitam Cristo. O que o pastor diz, vira lei. O que o pastor diz, vira lei. Mas o que a Bíblia diz, não é lei para mim. Tem coisas que muitos líderes mandam fazer e as pessoas obedecem. Ainda diz: mas se eu não fizer, vai brigar comigo, vai xingar, vai fazer, vai me expulsar. Eu vou fazer porque mandou fazer. Desde que faça, mas faça, procure saber se está na Bíblia. Procure saber se aquilo que a liderança, que o pastor está mandando fazer, veja se está na Bíblia. Quer saber mais? Ordens absurdas não se obedecem. Ordem que vai contrariar a Bíblia, ordem que vai contrariar a vontade de Deus, não se obedece. É evidente que esse tipo de palavra mexe com as pessoas, porque Deus você não vê, mas Ele está presente. Ele falou na palavra de Deus em Mateus 21, diz: eis que estou convosco todos os
os dias, até a consumação do estou. Ele não diz estarei ou estaria. Estou presente no momento ali. E nós estamos aqui, não estamos a sós. Ele está aqui. Ele está me olhando de cima e embaixo. Ele está me medindo com a sua régua moral, que é a tua palavra. Ele não se contradiz. Ele está me medindo com a sua moral, com a sua regra moral, que é a tua própria palavra. E aqui, da mesma forma, ele estava medindo aqueles judeus com a regra moral, que era ele próprio, e a sua própria palavra. Ele estava medindo ali. Eles não estavam entendendo. É isso que Deus quer que nós entendamos nessa noite. Ele nos mede com a sua regra moral. Ele espera que nós entendamos isso, e a cada dia venhamos nos render aos teus pés, pois a Ele toda a honra e toda a glória. E diz mais: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Porque ninguém sabia disso. Um honrando o outro ali. Entre eles havia aquela parceria ali. Isso acontece muito hoje, inclusive. Acontece muito hoje. Vocês querem ver uma coisa? Vou dar um exemplo para os irmãos aqui agora. Vocês vão entender. Por exemplo, se uma pessoa chega aqui e essa pessoa sabe, aí só tem 3 cadeiras. Aqui tem muitas, só tem 3 cadeiras. Aí tem aqui um presbítero, Márcio, e o diácono Orlando. Acredita se quiser, vamos mandar o diácono descer. Não, da honra que ele tem honra, ele é presbítero. Deus não vê assim não. Deus não vê dessa forma. Porque aí o presbítero olha e diz: ah, sim, Deus me honrou e desonrou ele. Deus me honrou e desonrou ele. Deus nos vê como mais. Os homens são assim. Se estiver no patamar deles, está tudo bem. Se não tiver, não tem honra. Se não tiver, não tem respeito. Se não tiver, não tem consideração. Quer saber mais uma coisa? Tem uma festa na igreja. Aí tem aquelas comidas bonitas, especiais. Aí está ali cheio, tá ali os pastores, presidentes e superintendentes. E aí o povo todo. Então, alguém fala: ei, prepara uma mesa especial para o pregador, para o presidente. Que mesa especial o quê? Não, mas aí os outros comem pé mesmo. Importante é eles. Para com isso. Um honrando o outro e desonrando os outros. E Jesus via isso, que havia algumas classes ali sociais em que os fariseus eram idolatrados. Nas esquinas faziam orações altas, gritando para todo mundo ouvir, se vestiam com a melhor roupa, todos eles eram assim. Enquanto havia pessoa desprezada, por exemplo, a viúva pobre, ou até mesmo como está na palavra de Deus, em Lucas 7,
36 em diante, sobre aquela mulher que adentrou na casa do fariseu e Jesus estava lá para se alimentar. Se ele soubesse quem é essa mulher, Jesus no coração dele, tá bom, é assim que você trata as pessoas? Como é que a gente trata as pessoas? Para Deus não é assim. Jesus via isso. E Ele não quer que nós agimos assim. Para o Senhor, ninguém melhor que ninguém. A gente vê tudo isso, Jesus fala, olha, como vós, como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus. Quem deve me honrar é Deus. Jesus que deve me honrar. Ele honrou quem? Honrou Jó. Jó capítulo 1, no verso que diz que havia um homem chamado Jó, de outros caldeus chamado Jó, homem ímpio, reto, temente a Deus, temia do mal. Eu no capítulo de 6 a 8 disse meu servo Jó, vamos passar sacanagem. Disse meu servo, não há ninguém na terra como ele. E completou, homem íntimo, reto, temente a Deus, se temia do mal. Deus falou isso com o adversário, Deus honrou Jó, foi Deus que honrou. Devemos ter a honra de Deus, mas as pessoas, quando não são honradas aqui, ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, ninguém me ama. Se Deus te honra, está bom demais, é a melhor coisa que tem. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Eu não vou fazer isso. Mas há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Sabe por quê? Porque se vós cresces em Moisés, ou no que ele escreveu, creis em mim. Porque ele me escreveu e falou sobre mim. Então vocês estão crendo nas vidas de Moisés? Mas não creio que ele escreveu sobre mim. Queridos irmãos e amados, em nome de Jesus Cristo, diz: mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Você lê a lei, lê os mandamentos, estuda tudo isso. Mas quer saber? Vocês apenas fazem como ritual, mas nem vocês creem. Porque se vocês realmente crescem nisso, creem em mim. Vou falar uma coisa, irmãos. Em nome de Jesus, a começar por mim, não sejamos uma fraude. O que é ser uma fraude? É demonstrar aquilo que não é, demonstrar ser aquilo que não é. E muitas vezes está em cima do altar, pregando a santa e gloriosa palavra de Deus, mas nos apresentamos diante de Deus, não diante das pessoas, como uma fraude. E Deus não honra a fraude. Deus honra aquilo que é verdadeiro, porque a Ele toda a honra e toda a glória, toda a glória e toda a adoração, em nome de Jesus. Fica em pé. Mas, seu irmão,